Bom, compartilhando novamente a tela aqui. Bom, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Tá, boa. Bom, então, o que vem a ser a recursão, né? Só para relembrar quem não lembra ou por algum motivo não trabalhou com isso, etc. Quando você tem a ideia, por exemplo, né, de você ter uma repetição, né, de alguma coisa, no seguinte sentido, né? Por exemplo, sonhando que estava acordado, né? Então a pessoa ela entra num loop, né? A mesma ideia, por exemplo, sonhando que estava acordada, dentro do sonho, sonhando que estava acordado, e assim sucessivamente. Ou seja, é um loop infinito ali, né? Um loop infinito de repetitivo, né? Uma recursão infinita, no caso, né? Quando a gente fala de recursão, existem dois tipos de recursão que a gente pode destacar. A recursão que ela é finita e a recursão que é infinita, né? Quando a gente está falando de recursão que são infinitas, né, é quando a gente tem um problema, né, quando a gente tem um algoritmo que ao tentar resolver o problema, a gente eventualmente não delimitou uma condição de parada, né, para essa recursão. Ou seja, ele vai entrar em algum ponto que ele vai chamar o método ele mesmo, né, e aquela chamada dele mesmo, ela vai ter uma constante, chamada, né, de modo que ela não vai sair do método em si. Ou seja, né, você pode ter um estouro de pilha, né? Você pode ocupar toda a sua memória só de você chamar o seu mesmo método, né, infinitas vezes, né? Então isso pode acontecer muito quando a gente está criando o nosso algoritmo de recursão, né? A gente não delimitar a condição de parada, né, a modificação do estado de forma adequada, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com estruturas de repetição como for, por exemplo, ou while, né, essa condição de parada ela é diretamente na própria estrutura, né, eventualmente você consegue definir. Né. No caso desse for aqui, por exemplo, o que nós temos? Que a condição de parada é um i menor ou igual a n. Né. Tendo uma condição de parada, eu tenho que ter uma modificação de estado. Por quê? Porque essa modificação de estado é o que vai fazer com que a iteração aconteça, né? Que é o caso desse i++ aqui. Né? Ou seja, por que eu estou destacando esse ponto? Né? Tanto a condição de parada quanto a modificação de estado. É porque se o seu algoritmo ele não tiver uma modificação de estado em algum momento, vamos supor que você colocou um if no meio do for, ou que a sua estrutura de repetição ela não está adequada ao problema para ser resolvido. O que pode acontecer é que essa modificação de estado nunca aconteça, ou aconteça até um ponto em que o i sempre vai ser menor ou igual a n, né? E você vai entrar num loop infinito. Né? Essa mesma ideia que a gente está destacando aqui pode também acontecer num algoritmo recursivo. Né? O que acontece é que, por exemplo, a tua condição de parada numa estrutura for, por exemplo, é dentro da estrutura, da própria instrução do comando for. No caso de um algoritmo recursivo, ele é dado pelo quê? Ele é dado, por exemplo, por um if mesmo, né? Ou um if-else, no caso, uma composição de condicionais, né? Que é dada por um retorno do método. Né? Por que um retorno do método? Porque quando eu quero fazer uma parada, né, da recursão, o retorno que é o que me ajuda a fazer isso. Né? Porque tendo um retorno, o que acontece? Ele não executa mais as instruções que se seguem, né, no algoritmo e retorna para quem o chamou. Né? Que no caso, quem o chamou foi ele mesmo. Tá? Essa questão de ele mesmo ser chamado, né, é o que dá a ideia de você ter uma infinidade, né, ou uma recursão infinita caso você não tenha, né, uma condição de parada adequada. Né? Então, imaginando o seguinte, por exemplo, que aqui você tem o seu código, né, a sua função recursiva.
né? Então, por exemplo, soma, né? Quando você começa a chamar o próprio método soma, que é esse caso aqui, ó, basicamente o que está acontecendo é isso daqui, ó, né? Ele está pegando ele mesmo, né? E fazendo isso. É isso que ele está fazendo. Para cada chamada, ele está fazendo isso aqui, que a gente vai ver o impacto que isso acontece no nosso algoritmo, no nosso computador, né? Na nossa estrutura, na nossa arquitetura, né? Então, por que é importante você definir exatamente uma adequada condição de parada, né? Para ele não, por exemplo, não entrar num loop infinito nesse caso aqui e você, às vezes, ter uma dificuldade imensa de identificar o porquê que ele está entrando no loop infinito. Porque uma coisa que às vezes pode acontecer, quando você está resolvendo o seu problema recursivo, né, o seu problema baseado num padrão identificado, né, é que às vezes o seu problema ele é resolvido, por exemplo, numa quinta iteração, né, numa quinta recursão. Aqui, por exemplo, você já resolveu o seu problema, digamos assim. Só que a sua condição de parada ela não é adequada, né, ela não conseguiu identificar a modificação do estado que levou até você chegar na sua solução, né? É aí onde entram os algoritmos que acabam sendo infinitos, né? Que aí também entra aquela ideia da máquina de Turing que não para, né? Ou seja, um problema indecindível, né? Que você não acaba criando sem querer um monstro no seu algoritmo, né? E para descobrir depois isso aqui é difícil, né? Então, esse, por exemplo, é uma característica que pode acontecer muito em algoritmos recursivos, né? E obviamente, quando a gente compara a nível de um for, por exemplo, um while, né? O for, por exemplo, a estrutura de repetição comum, né, que a gente consegue delimitar todas as condições aqui, a condição de parada, o início e a modificação de estado, é mais fácil você identificar esse tipo de problema aqui, né? Mas, no entanto, você tem que lembrar que existe sempre essa ideia de todos os atributos que tem num for comum, a recursão também vai ter, né? Bom, o que mais? Então, como eu falei, a condição de parada é extremamente importante por conta disso, né? Essa condição de parada, no algoritmo de recursão, ela é dada por exemplo, por um return, tá? Que return é esse? O return tem que ser um valor que é utilizado na iteração anterior, né? Porque lembra, como a gente tem uma recursão, a chamada dele mesmo, né? Nesse algoritmo soma aqui, por exemplo, esse algoritmo soma, ele tem que ter o quê? Ele tem que levar em consideração os retornos também, né? Então aqui, por exemplo, além de eu ter a chamada, né? Eu tenho que ter uma condicional aqui, então, por exemplo, um if aqui, digamos, né? Eu tenho que ter aqui, por exemplo, um outro if que identifica o quê? O retorno, né? Então, esse retorno a determinado valor, né? Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem dois tipos de retorno. A gente tem um retorno 1, né? E a gente tem um retorno que no caso ele é a chamada de mais uma vez o método soma, né? Esse retorno ele é importante porque esse retorno ele vai ser sempre atualizado, né? Quando você está lidando numa estrutura de recursão, né? Então, um retorno que você traz, né? Se você faz, por exemplo, uma modificação como essa daqui, né? Esse retorno ele vai ser sempre modificado, né? Essa modificação vai seguir, né, a lógica que você criou, né, nesse retorno aqui. Nesse caso aqui de um método soma, né? Basicamente aqui ele está fazendo a somatória, né? Ele chega até o último elemento, né, até aqui, e vai somando, né, o n até chegar no retorno seu, tá? E aqui no caso a gente tem uma equivalência, né? No caso esse algoritmo aqui, né, ele é similar a esse algoritmo aqui a nível de o que faz, né? Ambos fazem a mesma coisa, porém um é recursivo e o outro é não recursivo, tá? Bom,
E por que um algoritmo recursivo ele é caro? Né? Bom, o algoritmo recursivo ele é caro justamente se a gente olhar aqui. Né? Só da gente olhar essa figura aqui, a gente já consegue ver o porquê que um algoritmo de recursão ele é caro. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com um algoritmo for comum, né, o nosso algoritmo for, além de ele, né, ser, digamos assim, mais simples, eventualmente de você criar e você identificar a condição de parada, por exemplo, e a modificação de estado, né, numa única instrução você acaba identificando tudo, né? Um outro ponto relevante, qual que é? É a própria memória, né? É o próprio contexto de memória. Quando a gente compara o algoritmo for, por exemplo, né? O que a gente tem, por exemplo, na nossa memória, na nossa arquitetura, digamos assim, né? Ela tem basicamente aqui do lado, né, um contexto único aqui, né, com os respectivos endereços de memória, né? Então aqui, por exemplo, nós temos, vamos supor que a gente está utilizando um conjuntinho pequeno aqui de variáveis, né? Onde cada quadrado aqui, quadrado não, né? Cada retângulo aqui a gente tem uma variável, né? Então, esse conjunto for aqui, essa instrução for, né? Ela vai conseguir, por exemplo, armazenar os seus dados e utilizar eles, né? Com esse pequeno contexto de memória aqui. Né? Onde aqui a gente pode ter a variável, por exemplo, né? E aqui o valor da variável. Né? Só que, quando a gente está falando do nosso algoritmo de recursão, isso é um pouquinho diferente. Né? Quando a gente fala do nosso algoritmo de recursão, a gente está falando do quê? De um empilhamento. Né? Porque o que vem a ser até mesmo aquele termo Stack Overflow, né? Tem a ver com o que você tem de empilhar, né? De você passar da pilha, né? E essa pilha ela tem um limite, né? É a sua memória, né? Que aí existem várias categorias de memória. Mas essa categoria, né? O que pode acontecer quando a gente está utilizando um determinado algoritmo de recursão, né? Basicamente, a gente vai ter o quê? Uma recursão mais cara. A gente vai ter um uso, né, mais caro do nosso processamento. Porque basicamente o que vai acontecer é isso aqui. Ó. Da mesma forma que você está lendo dessa forma aqui, ó, no seu algoritmo recursivo você está vendo isso aqui. Ou seja, se aqui dentro você tiver, por exemplo, 10 variáveis, né, você tem 10 variáveis aqui declaradas, né, com os valores atribuídos e tudo mais, e o uso desses valores, para cada iteração você multiplica essa quantidade, né, de variáveis. Né? No caso, principalmente se forem variáveis do tipo valor, variáveis primitivas. Né? Então, sempre quando você tem uma recursão, uma chamada, você faz isso. Né? E sem falar que cada quadrado ele é independente da sua chamada. Né? Porque o único contato que esse cara aqui, né, ele tem com relação a quem chama ele é o quê? Com base nos parâmetros, os argumentos, né, e o retorno dele. Né? Então, ao passo que, por exemplo, que quando nós temos um uso de um for, né, quando nós temos um for aqui, por exemplo, esse for, o contato dele com as iterações é instantâneo. Já é aqui já, né? Eu não preciso de fazer mais nada. Né? Já é do lado aqui. Né? Já é próximo no mesmo contexto. Tanto que uma iteração eventualmente pode impactar outra iteração. Né? Então, só que se você analisar o contexto, na verdade, de uma recursão, não é isso que acontece. Né? Eu não consigo, por exemplo, a variável A, digamos assim, que está no for, ela consegue impactar diretamente a variável B. Né? Isso, com relação à recursão, não acontece. Né? Por quê? Cada chamada ela é local por si só. Né?
A única forma de o A conversar com o B aqui na recursão é se eu tenho um retorno, né? É daí que vem a ideia de a gente sempre ter que trabalhar adequadamente, né, com o retorno, né, e com a modificação do estado. Tá? Então, essas são coisas que a gente precisa lidar quando a gente está falando, né, de um algoritmo recursivo. Tá? Ah, professor, mas se é tão trampo assim, né, se é tanto dificuldade, se é tanta recurso extra gasto, por que a gente utiliza a recursão então? Porque a recursão, principalmente em algoritmos, como algoritmos que envolvem uma certa recursão na sua resolução, que é o caso de árvores, por exemplo, quando você vai tentar fazer esse algoritmo utilizando um for, né, o seu algoritmo fica muito difícil de ler, né, ele fica muito ilegível, né, e a probabilidade de você cometer, por exemplo, erros, né, principalmente de, às vezes, uma variável impactar na outra interação de uma outra variável, né, é muito alta, né? Quando você usa uma recursão para algoritmos como, por exemplo, em árvore, né, você isola cada nó, né? A cada nó que você está trabalhando, você acaba isolando ele, né? Digamos assim. A árvore é um exemplo, tá, pessoal? Mas algoritmo baseado em grafos, de uma forma geral, né, a recursão é muito bem-vinda, né? Então, quando você está, por exemplo, lidando com uma árvore, digamos assim, né, quando você faz uma chamada do método, por exemplo, soma, digamos assim, né, a soma aqui dentro, né, ela vai ser uma soma diferente da soma daqui de dentro, que vai ser diferente da soma daqui de dentro. Tá? Ou seja, a gente tem o mesmo algoritmo, só que com textos diferentes. Né? Então, a recursão ela é importante porque ela facilita certas estruturas de dados. Tá? Vocês vão acabar encontrando isso aí em boa parte dos algoritmos, principalmente que envolve busca, né, e busca binária, por exemplo. Tá? Bom, e como eu falei para vocês, né, a recursão em si, ela sempre envolve instâncias da pilha, né? Então a pilha, que aí já é um outro tópico de uma outra disciplina, basicamente quando nós temos, né, a alocação de memória, né, para um determinado conjunto de variáveis, né? Essas variáveis a gente pode ter dois tipos principais, né, que a gente lembra lá da orientação objeto, né, que são as variáveis por referência, né, e as variáveis por valor, né? A pilha em si, a gente vai poder lidar com esses dois tipos de variáveis, tanto a por referência quanto a por valor, né? A saber, por exemplo, né, a gente tem as por valor, que é o próprio valor em si carregado, né, copiado em cada interação, né, em cada recursão, digamos assim, né? Então, relembrando aqui, por exemplo, quando nós temos as variáveis por valor, né, a gente tem a cópia do valor propriamente dita, né? Então, por exemplo, aqui o A valendo 1, por exemplo, o B valendo 2, né? Suponhando que o C, por exemplo, fosse uma variável por referência, né, que é os nossos famosos objetos, né? Aqui você não tem o valor, aqui você tem o endereço de memória, né? Então aqui, por exemplo, você poderia ter um endereço aqui. Ou seja, quando você tem uma recursão nesse caso, o que acaba tendo aqui, na verdade, a recursão em si, esses aqui são valores que são copiados, né? E esse aqui, por exemplo, é o próprio endereço de memória, né? Então, cada vez que você tem uma chamada, você tem um empilhamento, você tem uma instância, né? Ou seja, você vai ter cópias, né? Cópias, principalmente se for variáveis do tipo valor, né? Que, a saber, por exemplo, são os primitivos, né? Inteiro, o ponto flutuante, né? Os decimais lá, né? O booleano, esses são os tipos por valor. Alguém levantou a mão? Pode falar, Felipe. Professor, nesse caso, o senhor está falando da gente conseguir armazenar os valores das chamadas na recursão. Só que você só consegue pegar o valor da última recursão, né? Então, digamos Sim. que você, por algum motivo, queira o valor da primeira recursão
na quinta. Você não conseguiria isso, né? Por valor direto não. Por tipo por valor você não conseguiria. Ao menos que você colocasse um tipo por referência ou a sua lógica envolvesse passar quando, por exemplo, quando eu chegar em tal valor, eu armazeno isso e mando por parâmetro. Só que aí toda a sua estrutura tem que ter. Porque se não for dessa forma, ela não vai ter acesso à outra. As pilhas elas são separadas. Né? Essa é uma principal característica quando a gente está comparando os dois, por exemplo. Entendeu? Agora, se você está utilizando objetos, por exemplo, né, ou qualquer variável por referência, aí você já consegue fazer isso. Né? Que aí já não é uma cópia, é um endereço. O endereço passa por toda, né, no caso, por toda a pilha. Por todas as pilhas, perdão. Né? Entendi. Entendeu? Obrigado, professor. Não, essa pergunta ela é muito boa justamente porque essa é a principal característica quando a gente está comparando os dois. Né? Uma das principais características. Né? Se a gente está trabalhando com essa chamada recursiva, né? O único ponto que a gente consegue levar um valor para outra, né, é se você usar por referência. Tá? Só que a boa parte dos algoritmos eles acabam não tendo essa referência aqui. Porque o que acaba acontecendo acaba dificultando um pouco dependendo do seu algoritmo. Então, às vezes, em vez de você dar uma solução adequada, você vai piorar ele. O porquê disso? Porque, primeiro, se você quiser utilizar um valor que está na segunda, utilizar na quinta, né, você tem que trabalhar passagem de parâmetros, né, se for para o nível de cópia. Né, você vai ter que passar por exemplo, você vai ter que ter uma condicional, uma condição que para cada recursão essa condicional é executada e pega aquele valor e manda ele por parâmetro. Ou seja, a tua estrutura recursiva, todas as chamadas têm que ter aquele parâmetro. Né? Por referência, no caso, uma coisa que acaba acontecendo, se a tua lógica não estiver adequada, ou seja, se a sua estrutura condicional ela não estiver adequada, esse valor, por referência, ele vai sujar todas as suas recursões. Né? Então, por isso que é bem importante você escolher adequadamente, né, quando você vai utilizar esse cara, né, esse algoritmo. Tá? Então, isso é bem importante você escolher. Tá? Bom, e obviamente, usando isso, né, a gente pode ter lá, cada chamada, a gente tem essas instâncias da pilha, né? Imagine a pilha como se fosse uma classe, né? Cada vez que você faz uma chamada digamos assim, a um método, ele está fazendo uma instância dessa pilha, né? Então, é várias pilhas mesmo, né? É várias pilhinhas, uma em cima da outra, né? Então, por exemplo, quando você está construindo um software, por exemplo, que tem, principalmente hoje em dia, né? Que a gente tem várias camadas, né? E às vezes dá uma exceção lá na camada de front-end, por exemplo. E essa exceção ela está gigante, né, de lista. Né? Aquela lista que ele gerou, por exemplo, é um fato ali das chamadas que teve, né, até o que foi estourando o erro, digamos assim, né, que foi estourando a exceção. Né? Então, ou seja, aquela pilha ali, muito possivelmente a gente vai ter ali várias cópias, né, vários contextos de execução, né? Se for no caso principalmente o uso de variáveis por valor, né? Pessoal, eu estou falando variáveis por valor e por referência, vocês lembram disso? Quer que eu faça uma palhinha rapidamente? Ou tá tranquilo para vocês? Tá de boa isso? Estou falando aqui, às vezes pode ficar um pouco confuso aí. Não, tá fluindo, senhor, tá tranquilo. Tá, então beleza. Bom, então é isso. Então, uma coisa que a gente sempre olha, o quê? Além dos empilhamentos, né? Para a gente fazer iterações entre diversas recursões, é sempre baseado nos nossos parâmetros, né? E nas atribuições, né? Como é o caso desse soma aqui, né? Observa que sempre eu tenho uma atribuição, né? Uma atribuição, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser modificar o estado, né, da minha determinada recursão. Tá?
E, obviamente, né, o principal cara que a gente usa para ajudar a gente na hora que a gente está criando um algoritmo recursivo é o famoso velho teste de mesa, né? Que muitas vezes a gente renega ele porque fala, eu não preciso de teste de mesa, esse conjunto de variáveis aqui é pequeno, etc, e não vai precisar dele. Só que quando a gente está utilizando um algoritmo de recursão, principalmente que a gente está criando ele, né, ou ainda tentando às vezes entender certa estrutura que está recursiva, né, o teste de mesa ele é extremamente importante, né? Por quê? Porque o que pode acontecer muito quando você está criando é você não identificar facilmente, né, essas modificações de valores aqui, que a gente discutiu até alguns momentos atrás, né? Se você às vezes não tem um controle adequado das suas iterações, é fácil você, por exemplo, criar um algoritmo que ele entra em loop infinito, né? Então o teste de mesa ele é extremamente importante quando a gente está utilizando principalmente recursão, né? Então, assim, se você não está acostumado a fazer teste de mesa, então comece a utilizar, principalmente quando usa uma recursão em si. E aí né? Faz como se fosse um empilhamento mesmo. Cada vez que é chamado, né, com a entrada, você vai lá, faz o empilhamento, as variáveis que são utilizadas, né? Lembrando sempre dessa categoria de variáveis por valor e por referência, tá? E sempre modifica aquelas variáveis quando necessário, tá? Utilizando aí o teste de mesa, né? Bom, e como eu falei para vocês, né? Essas variáveis elas são locais, né? Essas variáveis por valor, né? As primitivas, elas são sempre locais, elas são sempre cópias, né? Então, quando você tem um empilhamento, você copia, na verdade, né? Você está mandando uma cópia, você está utilizando uma cópia ali na instância da memória, né? Ou seja, né? Cuidado com os algoritmos infinitos, né? Porque às vezes um algoritmo com 3 linhas ele pode, digamos assim, gerar ali um estouro de pilha, né? Ele pode estourar de fato, né, a quantidade de armazenamento que você tem na tua máquina, tá? Ah, professor, eu tenho um computador aqui que está com 16 GB de memória, ou tenho um que tem 32 GB de memória e tanto de processador. Não importa, se ele entrar em loop infinito, né, em alguns momentos você vai conseguir travar o seu computador, vai conseguir travar a tua estrutura, né? Porque o empilhamento aí, ele ajuda em você ocupar toda a sua memória, porque isso são cópias, né? São cópias aí armazenadas, tá? Bom, quando a gente está falando de linguagem de programação, esse conceito, né, ele continua, né? Obviamente, né, assim, variando a linguagem de programação. Obviamente tem algumas diferenças entre linguagens, né? Certas linguagens, por exemplo, esse controle, principalmente da ideia de valor por referência, eles devem ser mais minuciosos, né? No caso, por exemplo, da linguagem C, por exemplo, da linguagem C++, esse controle deve ser mais rigoroso, né? Porque você passar um valor por referência, você tem que controlar onde que ele foi alocado, né? Onde que ele foi alocado, se essa alocação, você passou a referência de forma adequada entre a pilha, né, entre as diversas recursões, ainda, né, se em uma das recursões, sem querer, você acaba perdendo aquela referência, né, seja por uma condicional que você colocou para zerar aquela referência ou algo desse sentido, né? Então, isso pode variar de acordo com a linguagem, né, mas vocês podem observar que é mais com relação ao manuseio em si, né? A ideia da pilha ela acaba sendo a mesma, né, para as diversas linguagens aí, tá? Bom, o que mais? Outras características que a gente pode destacar, né? A recursiva, como eu acabei falando bastante aqui, ela usa mais recurso, tá? Porém, ela deixa o código mais limpo, tá? Então, se você comparar o código de ambas as soluções, geralmente a recursiva é mais fácil de você ler, é mais fácil de você entender, tá? Só de você bater o olho, às vezes você já consegue saber, né, o que aquele algoritmo está fazendo. Então, ela é mais limpa, né? Você consegue fazer mais coisa com menos, tá?
E a não recursiva ela usa menos recurso, justamente com essa ideia da pilha, ela não tem várias cópias, digamos assim. Tá? E aí nós temos um custo e benefício aí, né? Vocês têm que analisar sempre um trade-off. O meu algoritmo, eu realmente não estou usando a árvore aqui, ou eu não estou utilizando algo que eu preciso ficar tendo algo recursivo. Então corre de recursividade, né? Porque você fazer algo recursivo ali, a probabilidade de você errar na recursividade é maior do que no algoritmo não recursivo. Tá? Obviamente, se você tiver definido adequadas as condições de parada, você definiu adequadamente a modificação de estado, né? Fez os testezinhos de mesa bonitinhos ali, etc. Beleza, vai com fé. Pelo contrário, não é tão legal você optar por ela. Tá? Então é uma questão de contexto. Tá? E também, você está criando aplicação às vezes que essa aplicação vai rodar em menos recursos, vai ter mais restrições, né? Às vezes não é tão adequado você utilizar uma recursividade. Tá? Então também tem todas essas questões aí. Tá? Bom, como eu falei para vocês, tá? Quando a gente tem instâncias, a gente tem o que? A gente tem essas cópias na memória. Tá? Então a gente tem a nossa memória. As principais aqui, principalmente quando está lidando com programação, as principais é a heap, a pilha, as variáveis globais e as de instrução. Tá? Quando a gente está falando de pilha, basicamente a gente está falando essas chamadas de métodos, essas chamadas de funções, né? Esses contextos isolados de memória. Né? Então, cada vez que você faz uma chamada, você está explodindo essa parte da memória aqui. Tá? Professor, eu realmente vou ter que chamar várias vezes essa recursão aqui e eu vou ter que utilizar de fato a segunda iteração lá na sétima. Aí você vai lá e tenta utilizar a heap junto, né, que é a ideia de você utilizar por referência. Tá? Mas aí é casos e casos, né? Você tem que analisar sempre a ideia aí. Tá? E cada linguagem vai ter uma forma diferente de você lidar com a heap. Tá? E aí você decide aí. Né? Na linguagem C e C++, por exemplo, você vai ter que passar o valor da referência, né? Aliás, você vai ter que passar o endereço. Em Java, você passa direto o objeto que ele já está mandando a referência, né? E assim, linguagens que são descendentes dessas duas, né, acabam tendo características similares. Né? Bom, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Muito tranquilo isso? Todo mundo manja de recursão já? Tá tudo tranquilão? Por enquanto, nenhuma dúvida. Que bom, fico feliz. Bom, para a gente ter certeza que não tem nenhuma dúvida, vamos fazer uma atividade então. Tá? Nem sei porque eu parei de compartilhar a tela, que eu ia mostrar o último slide aqui. Tá, beleza. Atividade. O que a gente vai fazer então, pessoal? Essa atividade é para a gente praticar um pouco esse uso de recursividade. Tá? A primeira, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função para calcular a potência. Vocês estão vendo minha tela? Estou falando aqui, mas eu não lembro se eu compartilhei. Tá. Então a gente vai criar. Boa. A gente vai criar uma função recursiva para calcular a potência de um número. Tá? Então, o cara vai informar, por exemplo, os valores, né, o valor e a sua potência, por exemplo, e você vai criar uma função recursiva para calcular esse valor. Tá? Bom, uma dica é vocês darem uma olhada lá na função soma. Tá? É parecido com aquela solução. Tá? Bom, depois de criar essa função recursiva, eu quero que vocês façam 3 testes de mesa. Né? Tá no papel aqui, pessoal, mas vocês podem fazer no Paint, tá? Acho que eu esqueci de editar isso aqui na hora que eu coloquei o slide, tá? Com 3 entradas diferentes, tá? Então vocês vão fazer esse teste de mesa aqui, né? Com 3 entradas diferentes, tá? No algoritmo recursivo, tá bom? E apresentando o rastreamento da pilha, né? Que basicamente é fazer isso aqui, pessoal. Essa imagem aqui, né? Onde, lembrando que cada execução aqui a gente vai ter, né, uma cópia da nossa pilha. A gente vai ter uma instância da pilha. Tá? Partindo do princípio que a gente vai utilizar tipos primitivos.
tá? Que é o contexto dessa função também é só tipo primitivo. A gente não vai usar aqui o valor por referência, né? Quiser usar inteiro para ficar mais fácil, até para representar, fica à vontade também, tá? Pode utilizar números inteiros aqui. E mostra o rastreamento, né? Ou seja, mostra essa ideia, esses testes de mesa rastreando na pilha eles. Tá? Então, por exemplo, aqui tem tal valor, né? Ao chamar o mesmo método, aqui vai ter tais valores, sabe? E assim sucessivamente. Tá? Explique o que ocorre, explique como que ocorre o empilhamento da recursão de um algoritmo. Basicamente é o que a gente discutiu. Tá? Expresse graficamente a pilha e os valores locais. Tá? Utilize teste de mesa. Na verdade, essa segunda parte aqui, basicamente é explicando esse cara aqui. Tá? Então, a gente vai criar uma função recursiva, né? Fazer teste de mesa e vai explicar, por exemplo, o passo a passo desse empilhamento. O que está acontecendo ali. O que uma chamada faz com relação a outra chamada. Lembrando, pessoal, quando a gente está falando de uma pilha, né, e a gente está falando de recursão, o que a gente tem que levar em consideração? A gente leva em consideração, primeiro, a chamada do método, tá? Segundo, os parâmetros e os argumentos, né? Então, por exemplo, quando você está falando de um determinado... Bom, a gente tem um método aqui, tá? Imagina que a gente tem um método, por exemplo, soma aqui. Quando a gente está falando de uma pilha para esse cara, o que a gente está falando? Primeiro, o retorno, tá? Ou seja, a gente vai utilizar o retorno desse cara, tá? Com o valor, esse valor é chamado na chamada anterior. Segundo, a chamada por si só, o nome do método. Terceiro, o próprio parâmetro, né? Então, por exemplo, se você está utilizando um parâmetro A aqui, né? Digamos assim, duas entradas, A e B, digamos, tá? O que nós temos aqui? Aqui nós temos dois parâmetros, mas lembre, o parâmetro ele é diferente do argumento, tá? O argumento, o que é? É na chamada. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui talvez vocês estão careca de saber, mas é mais para ficar fácil na hora de vocês expressarem isso, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui é um argumento, esse cara aqui é um parâmetro, tá? Então, esse argumento, ele pode ter variáveis também, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, digamos assim, um A declarado aqui em cima, tá? E um B declarado aqui em cima. Professor, mas isso é muito fácil, mas justamente porque quando a gente está representando a pilha, são caras diferentes. Então, por exemplo, esse cara aqui são duas variáveis na pilha, né? São dois valores na pilha, tá? Esses valores passando aqui, eles viram argumentos. E esse cara aqui, ele é diferente desse cara aqui. Mesmo tendo o mesmo nome, eles não são o mesmo cara. Então, a representação, ela deve levar em consideração isso também. Então, seriam diferentes, tá? Mesmo esse cara aqui passando como argumento, esse parâmetro não é o argumento, mas ele recebe argumentos. Tá? Isso pode mudar na representação gráfica de vocês. Tá ok? Vocês entenderam essa ideia? É tranquilo também, né? Se quiser perguntar, pode ficar à vontade, pessoal. Tá de boa? Professor, essa atividade fica para depois... bem lembrado, bem lembrado. Bom, vai ficar para depois, né? Porque como, se eu não me engano, essa semana a próxima acaba sendo feriado, né? Carnaval normalmente, né? E eu não quero atrapalhar o carnaval de vocês, né? Apesar de que vocês não vão pular carnaval porque vocês estão respeitando digamos assim, a OMS, etc. e tudo mais, né? Mas, enfim, eu não vou atrapalhar o carnaval de vocês, né? Porque às vezes vocês estão pulando carnaval pela internet mesmo, né? Liga o Hangouts lá, por exemplo, e faz de casa mesmo, né? Então, pessoal, é o seguinte, essa atividade,
ela vai ser para sem ser na semana que vem e na próxima, tá? Que a propósito, se tudo ocorrer bem, né, já é o primeiro contato presencial, tá? Se tudo ocorrer bem, né? Até o momento parece que sim. Até o momento parece que tudo vai estar caminhando para que sim, tá? Obviamente, né, caso não caminhe para que sim, a gente vai ter confirmações, mas assim, confirmações não, a gente vai ter alguns avisos aí e tudo mais, né? Mas acho que está tudo indicando que sim, tá? Então essa atividade ficaria para a semana, pro dia 9 de março, tá? 9 de março aí. Bom, alguma dúvida? Eu vou estar postando esse arquivo agora lá no... Se vocês quiserem falar, por exemplo, professor, está muito fácil essas atividades, esse conteúdo, vocês podem falar, tá, pessoal? A gente não se importa de ir modificando para vocês ficarem mais habituados, não, tá? Então essa é a recursão. Estou colocando agora ali no... Professor, uma hora você estava falando de números inteiros, eu acho. Tá. Vai ser números decimais inteiros, é? Então, você pode, na solução envolvendo essa atividade, você pode utilizar os números inteiros mesmo, não tem problema, se você quiser, tá? Agora, com relação à representação, justamente por ser números inteiros, eu estava ressaltando que você não precisaria utilizar, por exemplo, uma representação da RIP, ou utilizar variáveis por referência, sabe? Se caso você for utilizar, por exemplo, uma linguagem de mais alto nível, Python, C Sharp, Java, etc. Tá? Então você não precisa utilizar. É mais uma questão aí. Tá? Você pode utilizar valores mesmo, a declaração das variáveis diretamente, o valor primitivo. Né? Entendeu? Uhum. Nessa ideia aí da passagem por argumento. Tá? Bom, então estou colocando aqui introdução à recursão, estou colocando um novo item. Opa, pode Professor, perguntar. Sim? Então, se tiver que usar recursão, por exemplo, a ideia de passar as coisas por referência vai ocupar menos recurso do que passar por valor? Utilizaria mesmo recurso. Só que assim, o seu código pode ficar um pouco mais complexo. Né? Assim. Ele vai ficar mais complexo porque... Ao menos que você tenha certeza, né, que a tua condicional só vai entrar em casos extremamente específicos. Tá? Porque no algoritmo de recursão, quando você quer utilizar referências, geralmente o que você faz? Você vai colocar alguns ifs lá dentro. Porque esse if é o que não pode ser acessado em lugares diferentes do objetivo daquele if. Né? Então, por exemplo... Porque todas as recursões vai ver a mesma estrutura, o mesmo if, né? Então, se você tiver certeza que aquele valor ali ele não vai afetar outras recursões, tudo bem. Mas você acaba tendo um pouco mais... um algoritmo um pouco mais difícil de fazer também, de você manipular. Tá? Ah, entendi. Mas nada impede de você utilizar. Tá? Nada impede de utilizar. Por exemplo, estou utilizando C++ e eu quero utilizar... a passagem do valor da memória, por exemplo, né, o endereço de memória, que é muito comum também, fica à vontade. Só tem que tomar um pouco de cuidado de você lidar, né, adequadamente com essas condições, né, com as condicionais das recursões. Tá? Entendi. Obrigado. Certo? Tranquilo. O Ademir está perguntando, pode ser feito em qualquer linguagem? Pode ser utilizado em qualquer linguagem. Fica à vontade aí. Tá? Pode ficar à vontade. Show. Maravilha. Só que tem que funcionar, hein, pessoal? Tem que funcionar, hein? Vai trazer um Portugola, não, hein? Ou, sei lá. Aquelas linguagens... Mas, enfim. O Lisp, a recursão já é nata. Não vai ter nem como ver o que você tá fazendo lá. Legal, legal. Bacana. Que mais? Tá. Bom, então,
Vocês já Ô, viram, professor, hein? só mais uma Opa. pergunta. Como que você prefere que a gente entregue? Porque vai Tá. fazer um código, coloca no arquivo PDF ou passa o ponto, sei lá o que, da Ó, linguagem? Se vocês quiserem entregar, por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer, o que que é? Pode ser no arquivo no formato TXT. Para ficar fácil, por exemplo, para não, eu não sei o Classroom se ele acusa quando você faz upload de etc. Mas eu lembro que antigamente quando eu tentava utilizar por e-mail arquivo C, era barrado os arquivos, né? Ou algum outro. Pensa que é alguma coisa que algum spam ali, alguma coisa. Então tenta, se quiser utilizar, por exemplo, faz tudo na tua linguagem, etc. E depois, na hora que você for entregar, você pode mudar a extensão, tá? Ou copia para um TXT e encaminha no TXT mesmo, tá? Aí é tranquilo, não tem erro, tá? Aí separado das outras respostas, né? Por Isso dois é, arquivos. pode ser, se você quiser, para economizar espaço, colocar, por exemplo, num comentário, professor, eu quero utilizar as respostas ali no próprio comentário da linguagem, pode utilizar também. A única coisa que você não vai conseguir fazer, né, é a parte gráfica, né, na linguagem ali, tá? Tá entendendo? Beleza. Beleza? Show. Se quiser empacotar tudo num zip, vai ficar fácil depois na hora de mandar. Eu não sei se esse arquivo, quando a gente envia no Classroom, ele permite você mandar vários arquivos. Tá? Eu não usei ainda como em outra visão, tá? Aí vocês testam e me falam também, tá? Fica bom que a gente já fica sabendo aí. Beleza. Beleza? Vamos ver aqui, na onde que eu coloquei esse... Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é só isso, meu professor. Boa. Tranquilo, então. Deixa eu só... Tô postando para vocês aí, para vocês já baixarem. Deixa eu parar de gravar aqui, que tava gravando até agora.